Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Meu nome é Matheus Turini, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre idealismo alemão. Vamos lá? Pessoal, só para contextualizar vocês então um pouquinho, para a gente poder seguir adiante aqui, né? Pessoas, entramos agora na filosofia contemporânea, século XIX entra no auge, e o idealismo é uma sequência, talvez, de uma dicotomia que acontece historicamente na história da filosofia, ok? Lembra que Platão e Aristóteles, inclusive eu trago eles na imagem aí, do Rafael Sanzio. Platão e Aristóteles, eles formam uma dicotomia onde Platão valoriza, talvez, a verdade esteja no mundo das ideias. E o Aristóteles, pelo contrário, diz que não, o mundo dos sentidos é que talvez nos revele a verdadeira verdade. E aí, pessoas, nós temos uma dicotomia que vai passar pela história da filosofia inteira. Então, Platão vai ser cristianizado por Santo Agostinho e o Aristóteles vai ser cristianizado por Tomás de Aquino. Mantém-se a dicotomia. Os racionalistas se influenciam por Platão e os empiristas por Aristóteles. Mantém-se a dicotomia entre ideias, razão e sentidos. E quando a gente chega no idealismo, pessoas, o Kant, e nós vamos ver como é que ele contribui para isso, ele levanta uma questão sobre a questão do conhecimento. E aí você tem uma galera que vai seguir do utilitarismo, vai seguir dando uma crítica ao Kant. E aí o Hegel chega, Hegel é o expoente maior do idealismo, o Hegel chega e sintetiza algumas ideias que não foram criadas por eles, mas que formam o que a gente chama de idealismo alemão, então, tudo bem? Então o idealismo alemão ele acaba de alguma forma dialogando com esse período histórico da Alemanha, na verdade a Prússia, que vai ter a sua formação de monarquia nacional no século XIX, diferente dos demais países da Europa, e isso é bastante presente na filosofia do Hegel, ok? O que é que está então posto? Está posto o seguinte, nós temos o materialismo de um lado, aliás, vou pegar aqui o Aristóteles, na reta do Aristóteles, tá vendo aqui o Aristóteles, ó? Tá vendo que eu estou apontando para Aristóteles, esse aqui é o Aristóteles, esse aqui é o Platão, ok? Então na reta do Aristóteles aqui, ó, tem uma galera que o materialismo, por exemplo, é uma filosofia do século XVIII e do XIX, que está ali presente. Não, pera lá, matéria que explica tudo. Feuerbach vai ser o cara do materialismo do século XIX e Marx faz o papel que o Kant fez com o racionalismo e empirismo. Se Kant quis sair dessa dicotomia, Marx também vai querer sair. Então Marx vai, não esquecemos das teses contra Feuerbach. E aí o Marx critica o materialismo do Feuerbach. E é influenciado muito por Hegel, Marx. Mas o idealismo, pessoas, ele de alguma forma está ali presente, óbvio, e essa presença do materialismo faz com que a filosofia contemporânea não abandone aquela tradição, aquela treta. E, cara, para a gente começar a entender todas as correntes que vão vir daqui para diante, as que virão depois do idealismo, ou vem para criticá-la, ou vem para continuar. É incrível como não tem como você ignorar o idealismo. Por isso nós vamos começar com ele nas nossas correntes. Pessoas, apesar do Berkeley não ser alemão, e apesar do Kant não ser o idealista, o raciocínio deles influencia demais o idealismo alemão. O que o Berkeley vai colocar? O Berkeley, você conhece ele? Não conheço, professor. Conhece, lá da ótica. O Berkeley é um dos pais da ótica. E a física achando que é inteligentinha, meu Deus. Então, pessoas, o Berkeley ele coloca a seguinte questão. Qual que é a questão que o Berkeley coloca? A gente chama o Berkeley de um idealismo subjetivo. A realidade para Berkeley, pessoas, depende das ideias. Simples assim. As ideias são a realidade. Por quê? Porque, veja, existir é perceber. Ser é perceber, tem uma frase dele aqui. Ser é perceber e ser percebido, ok? Então, pouco importa se o objeto existe. Precisa de uma mente para captá-la. E pouco importa se eu existo se não houver um objeto para ser captado. Então, pessoas, o que é que existe? Aquilo que eu percebo. Nesse exato momento, se eu falar para você que está chovendo lá no Amazonas, você acredita ou não? Você vai falar assim, professor, não sei, porque não estou lá. Pois é, então o Amazonas pouco importa para você. Você está cagando para o Amazonas agora. Por quê, professor? Porque você, querido, não tem nenhuma ligação com o Amazonas nesse exato momento. Então, se o Amazonas existe ou não, estou dando um exemplinho, levando ao extremo o pensamento do Berkeley. Então, o Berkeley é o cara que vai falar assim, tá, cai uma árvore no meio da floresta, faz barulho ou não? Você fala assim, pô, faz, professor, porque toda árvore faz. Não, as árvores que você viu, as árvores que você percebeu, fizeram barulho. E essa que você não está percebendo? Então, pessoas, o Berkeley, você fala assim, pô, professor, cara, se a gente eleva o raciocínio do Berkeley ao extremo,
Você vai começar a perceber que tem colegas de classe antigos que o senhor estudou, o senhor passou uma vida escolar com eles, e o senhor sequer lembra deles. Porque o contato com o percepiente, entre o percepiente e o percebido, já não existe mais. Nossa, eu nem lembrava que essa pessoa existe, porque essa pessoa passou a não existir mais para você. Saiu do seu rol de percepção. E se quando o Berkeley começa a falar isso, ele não está falando de percepção do sentido, ele está falando de percepção da alma, percepção das ideias, percepção aqui. O que o Berkeley então entende? Cara, o que eu vejo, na verdade, é tudo projeção do meu cérebro, sabe? Não. Tudo que eu vejo nesse exato momento, você sabe muito bem o que a ciência vai falar depois, que a gente tem uma visão de ponta cabeça da realidade. E o cérebro reorganiza. Numa visão mais neurocientífica, né, para ficar assim. O Berkeley é o cara que vai falar assim, cara, o olho só enxerga por conta da luz. E dependendo da forma que a gente projeta o olho, pega um espelho côncavo, pessoas, e nesse espelho côncavo a imagem ela é projetada, um espelho reto projeta a imagem para si, mas o espelho côncavo projeta a imagem para além de si. Então uma holografia, ela te dá a sensação de que aquilo existe, mas não existe. Por que não existe? Porque ela não é real, ela é luz e imagem. O que o Berkeley então entende? Que o mundo sensível é luz e imagem. Ah, professor, mas eu vou te dar um beliscão. Cara, a holografia me engana. Os meus sentidos são impulsões nervosas. E às vezes eu acho que vejo, mas não vejo. E aí, professor? O Berkeley é o cara que vai dizer o que existe são as ideias. As ideias não existem. E não é possível compartilhar percepções. Porque cada um percebe de um jeito, de uma única forma. Então as minhas ideias são minhas. E o que eu posso garantir é que eu existo. Professor, mas eu estou na sua frente dizendo que você existe. Você mente. Você pode ser uma criação minha, da minha cabeça. E essa ideia vai ser levada ao extremo para Fichte. Fichte é o cara que vai levar Berkeley ao extremo, mas influenciado pela filosofia do Kant. Porque o que o Kant fala? Lembra daquela aula que eu falei do Kant? Qualquer coisa volta na aula sobre Kant. O Kant fala sobre tempo e espaço. O que o Kant está dizendo? Tudo que cabe em tempo e espaço é fenômeno. Ou seja, coube em tempo e espaço é fenômeno. Não cabe em tempo e espaço é númeno. Lembra que nós falamos isso? Tempo e espaço, então, são transcendentais, não são transcendentes. São transcendentais porque são as categorias que exigem para que o conhecimento humano se concretize. Na dúvida, volta na aula de Kant para você ver o que é que eu estou falando para você. Mas a questão é a seguinte, quem organiza essa pataquada toda é a razão, vai dizer Kant. É a razão quem organiza. O fenômeno é a razão que organiza. Lembra que nós falamos? Tempo e espaço não está no mundo, tempo e espaço está na minha cabeça. Então o que o Kant vai dizer? É a minha razão que organiza o mundo. Então, pouco importa, vai dizer Fichte. Pouco importa se existe fenômeno ou número. Se é a minha razão, se é a minha razão que organiza o mundo, então, pera lá, eu sou o princípio da consciência. Eu que organizo o mundo, a consciência sou eu, o mundo sou eu. O que é um não eu? Isso aqui é um não eu, você é um não eu. O que é um não eu, não existe. O que existe sou eu. O que existe é o meu mundo. É a minha consciência. Aquilo que eu faço de mim mesmo. E o outro? O outro não existe. E você? Você mente. E esta aula é mentirosa. E o que eu falo? O que eu falo é mentiroso. Porque o que existe, o que pode existir unicamente é você, o seu eu. Mas não o eu dos outros, né? O eu do Fichte. E aí você tem um problema. Porque, cara, então quer dizer... E o Fichte foi aluno do Kant. Então ele faz o seguinte raciocínio, tá bom, tem tempo e espaço? Tem, tá na minha cabeça, tá. E aí tem o número do fenômeno, mas é a minha razão que organiza? É. Então tudo isso não existe, quem existe sou eu. E o Kant fala, não, Fichte, você não entendeu. Eu falo, como não? O senhor tá falando que o que organiza o mundo sou eu? Então, eu sou o mundo. Não existe você, existe eu. Percebe? Mas aí você tem um problema, porque o Fichte é o cara que vai falar que tudo não existe, o que existe é só ele. E aí não faz sentido existir, porque por que eu vou dar uma aula para pessoas que não entendem? Por que eu vou numa escola com pessoas que não existem? Não faz sentido mesmo. Mas o Schelling tenta consertar o seu professor Fichte. O que é que o Schelling faz? O Schelling vai lá e fala assim, pera lá, vamos devagar aqui. Devagar com a dor. Existem outros eus. Não é só o eu do Fichte que existe. Como é que você sabe disso? A cultura. A cultura é o elemento que faz que garante que você exista. Por quê, professor? Porque quando eu falo, a língua principalmente, né?
A língua, pessoas, ela garante que eu existo para além de mim e ela garante que você existe para além de mim. Por quê? Porque você fala coisas que eu não pensei, eu falo coisas que você não pensou e a gente entende um ao outro. Então a cultura é a garantia de que existem outros eus, ok? Então só o homem pode compreender e ser compreendido. Então os demais animais a gente pode questionar. Mas existe um eu supremo. Aquilo que a gente pode chamar de Deus. Existe um eu supremo. E este eu supremo dialoga com a parte mais evoluída de cada um de nós. Qual é essa parte mais evoluída de cada um de nós? Nosso espírito. O espírito no sentido filosófico não é um espírito no sentido, pelo amor de Deus, não é um espírito no sentido cristão, ok? Ou seja, nós estamos falando aqui de consciência, nós estamos falando de subjetividade, uma parte subjetiva de nós. O que o Schelling está dizendo? Existe um eu supremo que dialoga com nós. E não adianta a gente ficar com nós mesmos e contentarmos a nós mesmos, existe essa busca para além de nós. É a transcendência, né? É a transcendência. E a gente fica buscando, vamos chamar de Deus, né? Mas o Schelling chama de eu supremo. A gente fica buscando esse eu supremo. Ok? E esse eu supremo dialoga com essa parte que é mais evoluída de nós, o espírito. Não a matéria, o espírito. Então o homem traz consigo uma forte busca em querer encontrar este eu supremo. Então a filosofia ela não pode ser um único sistema filosófico. Porque na busca por esse eu supremo a gente vai produzindo consciências e filosofias e ideias. E não adianta, a gente por mais satisfeito que esteja com alguma coisa, por mais satisfeito que você esteja com alguma coisa, a gente busca esse eu supremo para dentro de nós. Então presta atenção, nós estamos negando a matéria de alguma forma e nós estamos chegando nesse diálogo sobre a questão do espírito. O Hegel faz exatamente esse diálogo. O que é que o Hegel faz? O Hegel é dialética, né? Lembra o que o Hegel faz? O Hegel ele vai falar o seguinte, bom, não tem como pensar a realidade se não for uma realidade dialética. Aliás, a realidade, ela o que é racional é real e o que é real é racional. Então, ou seja, o que é a realidade? A realidade é o racional. E o racional? O racional é real. Então, para ele é um idealista por conta disso, né? Só que o que o Hegel vai falar? Que a realidade ela é Geist. O que é Geist em alemão, professor? Espírito. A realidade é espiritual. Então quer dizer que por trás de tudo que existe um Geist. Existe uma realidade espiritual. E é por essa realidade que a gente busca uma liberdade de autoconsciência. E aqui começa a filosofia do Hegel. O que é que o Hegel vai dizer? A realidade dialética. Lembra lá que nós já vimos? Qualquer coisa, volta lá na aula de Platão, de Aristóteles, desculpa, de Sócrates, e na aula do próprio Marx. E a filosofia a dialética do Marx é muito próxima da dialética hegeliana. Ou seja, existem contradições. Tese e antítese existem. E essa tese e essa antítese, elas fazem o mundo mover-se. Lembra lá? Claro, escuro, belo, feio, rico, professor. Então, tudo é contraditório e essas contradições dão movimento para a realidade. O que o Hegel faz a constatação? A realidade se move. E a realidade se move não porque elimina as contradições, mas porque incorpora ela, porque supera elas. Ok? Veja, o exemplo que ele dá, que tudo se move de maneira dialética, é a própria flor, é a própria semente, é o próprio fruto. Por quê? Porque, veja, olha que contradição. Uma semente, para germinar, precisa morrer. Mas ela gera vida. Como a morte pode gerar vida? É contraditório, mas é a realidade. Ok? Então, pessoas, se você olhar para a natureza como um todo, e o Hegel se propõe a fazer isso, ele vai encontrar contradição em tudo. Mas em tudo. Então a realidade era contraditória. A história é contraditória. E aí, cada indivíduo é sempre filho da sua época, das suas contradições, que são históricas. Tudo bem? Então a realidade ela se expressa numa constante evolução. E essa é a palavra que ele usa, evolução. Ok? E aí a filosofia ela vai se apropriando dessa evolução de pensamentos. E o que o Hegel está fazendo? Produzindo pensamento para poder ser evoluído. Mas aí que chega a brincadeira fica boa. Olhando para o ser humano, então como é que a gente evolui? O que evolui em nós não é só o corpo. Que notadamente, biologicamente, a gente constata isso. Mas o que evolui em nós é o nosso espírito. E uma vez o nosso espírito evoluindo, o que a gente faz? A gente passa por fases. Qual é a fase mais inferior para Kant? Desculpa, para Hegel. O espírito subjetivo. O que é o espírito subjetivo, professor? É o indivíduo encerrado na sua própria subjetividade, na sua individualidade. Qual é o oposto disso? Coletivo, espírito objetivo.
O espírito objetivo é o coletivo, é a noção social. É o direito, é o mundo da cultura, da política, da moral. Só que tem um problema. Por quê? O indivíduo se opondo ao coletivo, como é que a gente supera isso? Essa é a questão dialética. O espírito absoluto. O que é que o espírito absoluto faz? É a autoconsciência de si. É observar esta movimentação. É chegar no nível de pegar a subjetividade coletiva, a consciência coletiva. Ok? Então aí eu percebo, eu me auto-percebo. A arte é a expressão disso, a religião é a expressão disso e a filosofia é a expressão disso. Ok? Então, você fala assim, pô, professor, se é dialética a gente evolui, por que tanto desastre? Por quê? Quando a gente chega numa tese, a gente precisa apresentar uma antítese. E a antítese é um recuo na história. Então você não vai assustar Hegel aqui com uma guerra, com uma pandemia, com uma guerra civil. Não vai, por quê? Porque a gente está fazendo evolução. Evolução é dar passos para trás às vezes. Por quê? Porque a gente evolui. Então, há momentos de declínio. A guerra, por exemplo. Mas é sempre para uma evolução. É sempre para uma evolução. E essa evolução é chegar nessa autoconsciência. Eu, indivíduo, coletivo, e aí a autoconsciência disso. Como é que Hegel vai usar? Como é que Hegel vai concluir? Hegel seria a seguinte questão, tá? O espírito subjetivo é meu individualismo. Qual é a expressão do espírito objetivo alemão? O espírito objetivo alemão é a ideia de nação. E é doido porque na época a Prússia ainda não existia. A Prússia foi se formar lá para os anos 870, mais ou menos, né? Enquanto nação. Então, Hegel, que morreu nos anos 30, estava ali ainda falando, ó, a gente precisa formar a nação alemã, nação alemã, nação alemã. Não só os reinos da Prússia. Precisamos a nação alemã, a nação alemã. Então, a evolução objetiva para o espírito, do espírito objetivo para Hegel, era essa formação da nação alemã. Okay? Seria o auge do espírito objetivo. Professor, e o espírito e o espírito supremo? E o espírito absoluto? E a evolução suprema do espírito absoluto? É o Hegel. O Hegel fala assim, eu sou o espírito mais evoluído. Por quê? Porque eu percebi todo esse movimento, eu sou foda, dirá Hegel. Aí você fala, nossa professor, mas faz algum sentido? Pois é, por isso que é importante a gente chegar aqui. Porque haverá os hegelianos de direita, achando que a história acabou, e haverá os hegelianos de esquerda, que não, ainda a gente continua nessa evolução. Hegel percebeu um movimento, que está certo, mas a gente precisa ainda continuar essa história, dentre eles Karl Marx. Então agora nós vamos ver como é que a filosofia se comporta diante das teses do idealismo alemão, hegeliano principalmente. Beleza, pessoas? A gente se vê por aí, beijo no seu coração, até mais.